Marxismo cultural, isso existe ou não? Quando eu era prego, o diabo me batia. Agora sou martelo, bato nele todo dia. Para a gente poder entender um pouquinho sobre o marxismo cultural e se ele existe ou não, primeiro a gente precisa conceituar a cultura. A cultura é um complexo de valores, ideias, conhecimentos, crenças, enfim, hábitos, não é, que são conformados pelo homem, não é, pelo indivíduo e pela sociedade. A palavra cultura ela tem a ver com cultivo, né? Cultura seria cultivar conhecimento. E aí a gente chega lá no início do século XX, a Revolução Industrial, onde aparece um cara chamado Karl Marx que ele começa a desenvolver uma série de pensamentos e ideias que batem de frente com esse processo de industrialização, de propriedade e tal. Cara, e é interessante porque os conceitos do Karl Marx, eles acabam ganhando muito o mundo oriental, mas sendo muito pouco abrangentes quando a gente pensa em Ocidente. Por quê? Ele acabava batendo de frente com a cultura judaico-cristã. O próprio Karl Marx, ele percebe isso, ele começa a escrever sobre isso, ele morre. Quem termina de escrever sobre isso é o Engels, né? E aí entra um cara na jogada. Eu estou resumindo muito, por isso a gente tem muito assunto. E eu quero tentar ser o mais objetivo possível. Entra um cara chamado Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, ele começa a absorver as ideias de Karl Marx, mas pensá-las de uma outra forma, não a nível de uma revolução, de uma imposição, mas de uma hegemonia do Estado, uma hegemonia cultural. Então, Karl Marx é que começa a pensar nessa questão de aliciar, não é, os formadores de opinião. Implantar a ideologia, não é, nos formadores de opinião, nos intelectuais da faculdade, no pessoal jornalista. Karl Marx fala muito sobre o jornalismo e sobre a imprensa e na necessidade de se educar o jornalista, que o jornalista não poderia pensar por si próprio, mas ele teria que ser doutrinado, ele teria que ser formatado a partir dessa ideia, para que a revolução ela não se tornasse uma revolução de armas, mas uma revolução de ideias. Então, se a gente pensa numa revolução ideológica, qual é a melhor forma de implantar essas ideias? A partir desse conceito de cultura, não é? De inserir valores dentro da religião, dos costumes, dos hábitos, enfim. E dentro desse ideário, não é? A gente começa então o que se chama hoje de marxismo cultural. Uma vez eu conversava com um rapaz e ele falou, pô, marxismo cultural não existe. E ele estava com violão, eu falei, você é músico? Ele falou, sou. Eu falei, como músico? Você é marxista? Ele falou, cara, eu tenho um pensamento socialista, sim, progressista, tal. Eu falei, cara, quando você toca, não é? A música que você toca, ela não tem a ver com aquilo que você pensa? Tem. Um artista, quando ele projeta uma ideia de uma arte, de uma escultura, de uma pintura, de uma peça de teatro, de um livro, ele não vai inserir ali conceitos daquilo que lhe é comum, de uma ideologia própria? Vai, então existe. E talvez não seja nenhum marxismo cultural, porque quem mais trabalhou para isso foi Antônio Gramsci. E que, na verdade, se a gente for olhar, isso é muito antigo. Veja Alexandre o Grande, não é? Os impérios persas, vão mais para trás. Como que esses caras começaram a dominar? Pela força? Sim, mas eles também inseriam dentro, principalmente da elite que eles dominavam, eles inseriam a cultura. Veja Daniel, quando Daniel ele chega e fala ali para aquele cara que estava cuidando deles, né? Ele e mais vários príncipes que foram levados cativos para a Babilônia. Eles iriam passar por um processo onde eles iriam estar ali diante do rei, aprendendo a cultura daquele lugar, se alimentando da mesa do rei, participando das festas. E Daniel fala assim, cara, eu não vou me contaminar. Ele toma uma decisão de manter uma integridade cultural. Perceba que às vezes a gente leva essa história apenas por um viés religioso, mas Daniel ele teve um pensamento talvez mais político e social do que religioso.
Não é mais cultural disso. Eu vou manter as minhas tradições. Eu vou manter as minhas origens. Sabe? E por que quebrar essas tradições, esses conceitos culturais? Porque quebrando isso, eu quebro pensamento contrário àquele que eu tenho. Perceba que, olha, hoje, se a gente olhar de forma global, a gente tem dois polos, cada um com um pensamento, um acaba não aceitando o pensamento do outro. É muito difícil hoje a gente conseguir conceber um debate sadio de ideias. Por quê? Porque é essa questão doutrinária, de ficar inserindo ali, é uma coisa que já está arraigada na cultura. E olha só, E hoje, ainda mais, existe uma série de formas e maneiras e tentativas de se desconstruir valores familiares, porque olha só que interessante, não é? A ideia da família, ela começa a formar uma base de sociedade. Então você tem o pai, você tem a mãe, você tem os filhos, não é? Esses filhos, eles vão casar, eles vão gerar outros filhos e a sociedade, ela vai se formando. E isso vai trazendo uma ideia de raiz, eu estar arraigado. Se eu quebro esse conceito, veja só, vamos partir dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele foi quebrado nos últimos anos, não é? Por políticas que acabaram realmente destruindo essa ideia de uma hegemonia nacional. É interessante que quando você conversa com jovens americanos, eu tive a oportunidade de conversar com alguns e até ouvir alguns pensamentos deles. Cara, tudo bem isso, porque essa ideia de nação, ela já não existe mais. A gente tem que pensar num nível global. Então os meus valores vão sendo modificados, percebe? E assim, que tudo isso que eu estou falando acaba tendo a ver com a questão cristã. Se a minha ideia é trazer isso à luz, não é, da Bíblia, à luz do pensamento cristão. Não é? E aí você pode até falar, cara, mas hoje existe até dentro da igreja, não é? Pensamentos, cultura, essa cultura, ela já existe na igreja. Começa nos anos 70, não é? Ela entra no Ocidente a partir da América Latina, não é? Com a teologia da libertação. E hoje ela já se espalha nos ambientes protestantes também, a partir da teologia da missão integral. Qual que é o problema disso? É que, na verdade, olha só, existem valores cristãos que têm o poder de transformar a sociedade, sabe? Eu não estou falando valores religiosos, eu estou falando valores cristãos. Olha só, as grandes mudanças, elas partem a partir de uma cultura de reino. Quando a gente é impossível, e tentam mascarar isso, mas é impossível olhar para Martin Luther King sem olhar para trás quem? Billy Graham, um cara que foi abrindo as portas para Martin Luther King, sabe? O empoderamento dos negros nos Estados Unidos sem olhar para o avivamento da Rua Azusa. Sabe? Então, olha só, num momento onde os Estados Unidos, por exemplo, vivia uma segregação racial, não é? A gente tem ali um movimento que nasce na Rua Azusa e que tem como líderes um pastor negro e uma senhora viúva. E que começa a conectar ali italianos, imigrantes de várias nacionalidades, sabe? E você não vê acepção de pessoas. Por quê? Porque a Bíblia, ela diz isso. O cristianismo, ele diz isso. Que em Cristo não há homem, mulher, não há escravo, não há livre, não há divisão de raças. Todos somos um em Cristo. Percebe? E é impossível ao homem. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, olha só, tudo aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero, eu faço, miserável homem que sou. Sabe? É muito difícil para o homem se organizar e construir. Quando no meu livro Medos Reais em Paraísos Artificiais eu falo sobre os paraísos artificiais, e na verdade a busca, sabe por que a gente sempre fracassa? Porque a nossa busca é sempre buscar paraísos, lugares de prazeres, mas nós fomos criados para viver num lugar de prazeres, e isso, né, se você tem uma ideia e crê em Deus, crê em Cristo, no Deus da Bíblia, você percebe que nós somos criados para esse paraíso, mas nós nos afastamos por decisão própria nossa disso.
E ao invés de assumirmos isso e voltarmos a Deus, nós vamos criando paraísos artificiais, formas de termos prazer, mas quando a gente tenta isso, não é? A partir de valores que são temporais, de valores que são efêmeros, sabe? A partir de pessoas que são tão frágeis em busca desses paraísos como nós. E aí o meu paraíso começa a conflitar com o do outro, sabe? As coisas passam e os paraísos se vão. E aí eu caio de novo num colapso. Por isso que nós vivemos sempre colapsos, sabe? E a gente precisa tomar cuidado para que a cultura do reino dentro no ambiente cristão, ela não se transforme numa cultura religiosa também, que é tão nociva como qualquer outro tipo de cultura que tenta criar valores que se sobreponham a Deus. Percebe isso? Na verdade, esse é um preâmbulo do que a gente vai começar a falar. Eu quero criar uma série de vídeos sobre governo e eu queria que você deixasse aí o seu feedback do que você acha disso, deixasse sugestões pra gente. E vamos que vamos, tá bom? Um beijo. Eita, balançou tudo aqui.